proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu faço a leitura da 22ª sessão, da ata da 22ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado ontem, no dia 3 de abril de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Drevik, Kennedy Nunes e Maurício Kudilar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenscheid, Ana Paula Lima e Maurício Kudilar. Às 14 horas do dia 3 de abril do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Kudilar, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Depois, o presidente pediu para que fosse distribuído o expediente. Em breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados Maurício Kudilar, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carbinati. No grande expediente, horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta pelo Partido dos Trabalhadores, mas não havendo mais, houve a suspensão até às 16 horas, quando foi reaberto e adentramos no próximo horário, na ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável à mensagem de veto número 1230/2018. Foram aprovadas ainda as redações finais exaradas aos projetos de leis números 18, 24, 37/2018, 233, 463 e 536/2017, respectivamente. Foi discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Neudi Sareta, Darcy de Matos, Valdir Cobalcini, e logo aprovada pelo voto nominal a admissibilidade da medida provisória 218/2017, totalizando 25 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Dirceu Dresch, e aprovada pelo voto nominal a admissibilidade da medida provisória 218/2018, totalizando 24 votos sim, 9 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Valdir Cobalcini e a senhora deputada Ana Paula Lima, foi mantido o veto encaminhado pela mensagem número 1199 aposto ao projeto de lei 32/2014, totalizando 9 votos sim, 12 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutida pelo senhor Valdir Cobalcini, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1218/2018, anteposto ao projeto de lei número 476/2017, totalizando nenhum voto sim e 22 votos não e nenhuma abstenção. Logo após, foi discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalcini, Darcy de Matos, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carbinati e Ana Paula Lima. E, em seguida, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1220/2018, aposto ao projeto de lei 24/2017, totalizando nenhum voto sim, 33 votos não e nenhuma abstenção. Por fim, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 91/2017, com emendas modificativas. Ao final, foi retirado ainda da pauta a mensagem de veto número 1198 e extra-ofício foram aprovadas pelo voto nominal a admissibilidade da medida provisória 216/2017, totalizando 25 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção, bem como a admissibilidade da medida provisória 217/2018, totalizando 26 votos sim, 7 votos não e nenhuma abstenção. Ato contínuo, foram aprovados os pedidos de informação 40 a 45/2018 e moções números 62 a 69/2018, bem como os requerimentos números 225, 233 e 244/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 218 a 224,
226 a 232, 234 a 243 e 245/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 141 a 158/2018. Na sequência, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Romildo Titon, com a aquiescência dos demais líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Abdon Batista, Lucimar Antônio Salmória, fizesse uso da palavra para divulgar a 29ª festa de aniversário de emancipação política administrativa e a primeira Expo Adbon. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu, aliás, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que foi em explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Valmir Comim, nada mais havendo para o senhor deputado, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, conforme calendário especial, e para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Senhor presidente, foi lida a ata da sessão de ontem, em que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Por se tratar de calendário especial, não há breves comunicações, vamos diretamente ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PMDB. O segundo, ao PSD. Com a palavra, o deputado Ismael dos Santos, por até 13 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu fico com os 3 minutos e vou ceder os 10 minutos ao nosso líder Milton Obres. Eu gostaria de fazer 3 registros breves. Senhores deputados, senhora deputada, hoje é um dia histórico para o Brasil e eu diria, deputada Carminati, dia em que precisamos mais do que nunca de bom senso, de transparência e de absoluta submissão aos preceitos da justiça. Que o futuro desta nação tenha um destino que venha honrar a todas as futuras gerações. É isso que queremos e é isso que desejamos. Também gostaria de fazer o registro, deputado Kennedy, porque essa semana, para nós do PSD, ela é emblemática, com a renúncia do governador Raimundo Colombo anunciada para sexta-feira e a posse do novo governador Pinho Moreira, agora em exercício. Queremos, em nome do partido, registrar e ratificar o nosso reconhecimento por todo o legado desses 7 anos de governo Raimundo Colombo e esperar que, efetivamente, o governador Pinho Moreira possa concluir com sucesso este mandato. Também, na próxima sexta-feira, deputado Silvio Drevik, em Blumenau, um ato político importante, a renúncia do prefeito Napoleão, e quero, de forma muito especial, desejar sucesso ao meu amigo Mário Hildebrand, que assume o comando desse importante município de Santa Catarina, que tenha sapiência, discernimento, tenacidade, determinação para comandar os rumos da nossa querida Blumenau. Mas gostaria, senhor presidente e senhores deputados, de fazer menção, no dia de hoje, a uma data mundial, embora seja feriado apenas nos Estados Unidos, 4 de abril, o dia de Martin Luther King, este pastor batista, protagonista dos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência, de amor ao próximo, e que começou a se destacar lá em 1955, quando comandou um boicote às linhas de ônibus intermunicipais que não permitiam que os negros tivessem o mesmo tratamento que os brancos. E a partir do momento em que uma senhora negra foi obrigada a se levantar para dar acesso
dar espaço a um homem negro, e aí surgiu toda uma polêmica que foi para os tribunais nos Estados Unidos. Martin Luther King surge no cenário nacional dos Estados Unidos e muito compromissado com essa questão. Ele dizia que, como pastor, a Bíblia tem verdades que não se pode escapar. Foi a partir daí que ele começa a liderar como protagonista dos direitos civis nos Estados Unidos. E, é claro, o grande momento foi em 1963, quando reúne 250 mil americanos lá em Washington, a grande marcha pelos direitos civis, e fazia ele aquela célebre e lapidada frase do seu discurso: I have a dream, eu tenho um sonho. E ele dizia: o meu sonho é que os meus 4 filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E foi disso que fez a grandeza de Martin Luther King, que depois receberia o Prêmio Nobel da Paz, e infelizmente aos 38 anos, uma bala o eliminou num hotel na cidade de Memphis. Mas hoje, feriado nacional nos Estados Unidos, a este homem de envergadura mundial e que tem certamente influência no mundo ocidental em especial, e nós queremos aqui reconhecer o trabalho, o legado e as ideias de Martin Luther King como protagonista dos direitos civis, não só nos Estados Unidos, mas, como disse, no mundo e também no Brasil. Eu concedo o restante do meu tempo, então, ao nosso líder da bancada, deputado Milton Lopes. Obrigado. Senhor presidente, bom dia, colegas deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse plenário, todos que nos acompanham via a TVAL. Senhor presidente, nós estivemos nessa manhã participando da abertura do 3º seminário da Semana Autista, quando comemoramos a Semana Autista. Deputado Comim esteve conosco, deputado Ricardo Guide, deputado Antônio Aguiar, que foi o proponente dessa matéria, e deputado Patrício Destro. Também estava lá presente o ex-deputado José Ney Ascari. Todos nós sabemos da sua luta em defesa das pessoas com deficiência. E um auditório lotado, e para nós que conhecemos bem a família, um dos palestrantes de hoje é o Marcos Petri, que é um menino, deputado Silvio, da cidade de Vidal Ramos, autista, e que nasceu com um problema de paralisia muito grave, e os seus pais nunca desistiram, não se conformaram com isso. E o Marcos Petri é uma pessoa que encanta a todos nós. Ele hoje, além de palestrante, e que tem contribuído muito no processo de reconhecimento e inclusão do autista nas comunidades, ele é um exemplo de vida, assim como a sua mãe Arlete, seu pai Orlando, que o acompanharam desde o início da vida e nunca desistiram. Ele fala vários idiomas, é escritor, está lançando agora o seu 2º livro, é músico, deputado Kennedy, que coisa mais maravilhosa. E só a música que ele cantou na abertura fez com que praticamente toda a plateia fosse aos prantos, tamanha a importância que nós temos que dar às pessoas autistas, às pessoas que têm deficiência, e que não, por isso, devam ser esquecidas, devam ser abandonadas na sociedade. Pelo contrário, essas pessoas só precisam de uma oportunidade, como o Marcos teve, e ele passa esse exemplo para todos nós. Mas, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna também
um assunto muito sério, que trata da economia do nosso estado de Santa Catarina, e que hoje nós vemos com muita preocupação. O governo do estado, no dia 20 de março, promulgou o decreto de número 1541, que sustam os efeitos da lei que nós tínhamos em vigor, deputado Silvio Drevic, há 23 anos. Estão considerando isso como um benefício fiscal que o setor atacadista catarinense tinha. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é uma medida inteligente que se mantém há 23 anos em Santa Catarina, que permitiu que se instalassem aqui no nosso estado várias distribuidoras, porque temos também a logística de importação, vários atacadistas que geram hoje mais de 100 mil empregos para os catarinenses, e que, em função desse decreto, simplesmente, deputado Silvio, eles viram a chave e passam a faturar de outros estados. E aqueles atacadistas que não têm unidade em outras áreas da federação, como, por exemplo, deputado Aguiar, o Espírito Santo, Rondônia, que tem os incentivos fiscais, e quando aqui do Paraná e do Rio Grande do Sul vendem para Santa Catarina, destacam o ICMS de 12%, e agora os atacadistas aqui têm que destacar 17%. Isso é uma medida burra, isso é uma medida que tira a receita do Estado, não é uma medida que protege empresários, é uma medida que tira a competitividade daqueles que geram emprego em Santa Catarina. Eu falei pessoalmente com o secretário Paulo Eli, ele me disse que tinha compreendido e que faria um decreto alterando isso. Falei com o governador em exercício, o governador Eduardo Pinho Moreira, expliquei, pedi que ele ouvisse as entidades do setor, porque daí ele iria entender o quão grave é essa situação, mas não foi feito, e o decreto já está em vigor. Então, senhores deputados, nós precisamos do apoio de todos. Nós demos entrada ontem nessa casa, a proposição de um projeto de decreto legislativo para a sustação desse decreto do Executivo catarinense, que é contra o Estado de Santa Catarina, que tira a receita do Estado de Santa Catarina, que tira empregos dos catarinenses. E é nesse sentido que eu quero pedir o apoio de todos os parlamentares para que a gente aprove a admissibilidade, para imediatamente nós podermos mandar isso para a Comissão de Constituição e Justiça, para que remeta, então, ao governo do Estado, para que eles possam dar as explicações técnicas, porque hoje já, deputado Comim, eu tenho clientes atacadistas aqui em Santa Catarina, que tem unidade em São Paulo, em Rondônia, no Espírito Santo, e um desses me disse hoje: Milton, que insanidade estão fazendo em Santa Catarina? Nós fomos lá, nos instalamos, geramos mais de 100 empregos, e a partir de hoje a nossa unidade de Santa Catarina parou de faturar para Santa Catarina. Nós estamos faturando pela unidade do Espírito Santo. Quer dizer, o Estado não vai ganhar nada. Esses empregos que estão aqui vão ser demitidos, e isso nós não podemos aceitar. Por isso que eu quero pedir a parceria de todos os colegas deputados para que a gente possa dar esse encaminhamento e fazer justiça tributária. Volto a dizer, isso não é benefício fiscal, porque os varejistas recolhem os 17%. É só a competitividade. Eu ouço o deputado Comim e também o deputado Aguiar com muito prazer. Deputado Milton, eu aprendi que todo político deveria ter pelo menos um carrinho de pipoca para saber o quanto custa matar um leão todo dia para gerir o próprio negócio. E Vossa Excelência tem se portado de uma maneira muito diferenciada aqui no Parlamento, porque tem essa visão empreendedora e, ao mesmo tempo, consignando com isso a questão legislativa. É um contrassenso o Estado que
resiste perante o CONFAS em não aumentar a carga tributária 17% para 18% do ICMS, que esse 1% na planilha de custo do setor produtivo faz muita diferença. E, ao mesmo tempo, permite um decreto engessando a competitividade do catarinense. Então, há realmente um contrassenso nessa leitura. A verdadeira vertente do Estado é ser o motivador e o incentivador da sociedade. E essa é a percepção e a sensibilidade que os tecnocratas, que a equipe fazendária precisa ter. Não é engessando que nós vamos enaltecer o setor produtivo, é muito pelo contrário. É reduzindo essa questão. Um minuto, senhor presidente. Lamento muito, mas orar os partidos, a menos que o PT ceda o minuto. Senão, é horário do Partido dos Trabalhadores com 7 minutos. Pode ser um minuto? Só parabenizar ele. Partido dos Trabalhadores com a palavra. Pode ser um minuto. Um minuto cedido para o deputado Aguiar. Senhor presidente, comunidade catarinense, queria parabenizar o nosso deputado Milton Obos, pela visão empresarial que tem e pela ajuda e contribuição que está dando ao governo de Santa Catarina. Parabéns, deputado Milton Obos. Muito bem, senhor presidente. Quero, então, cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados. E hoje eu trazer a essa tribuna uma situação extremamente preocupante com o setor de carnes de Santa Catarina e do Brasil. Os impactos estão aí fortíssimos, né? Fortíssimos. Tivemos agora informação de Capinzal, por exemplo, que é uma das empresas, uma das áreas da BRF, onde vai estar lá mais de 3.000 funcionários parados. Os caminhoneiros que transportam, os agricultores, enfim, o impacto pode, direto, só em Capinzal, atingir de 10 a 12 mil pessoas, deputado Caro Preço, de 10 a 12 mil pessoas diretamente, fora a economia regional, comércio, indústria, toda a economia regional. Além das outras plantas industriais de outras regiões do Estado, do Brasil. Eu sempre já usei muitas vezes aqui a tribuna e critiquei o setor agroindustrial da forma que ele está organizado e do processo de exploração grande que tem para cima dos trabalhadores, né, de muitas vezes desrespeitar regras trabalhistas, a exploração para cima dos nossos agricultores, a exclusão que promove da agricultura familiar, mas é o setor que foi construído desta forma. O Estado, o país, né, o Brasil, adotou uma estratégia de desenvolver cadeias produtivas que foram construídas, inclusive, com muito apoio com dinheiro público, né, com financiamentos, com suporte técnico, enfim, toda esta logística pública, inclusive, que criou esse sistema chamado sistema agroindustrial. Infelizmente, quem está pagando esta conta são novamente o lado mais fraco da corda. São os trabalhadores, são os agricultores, enfim, que estão penando, mais uma vez, de uma situação irresponsável. Mais uma das grandes irresponsabilidades do custo do golpe no Brasil. Isso foi muito bem pensado, sempre reafirmo isso aqui, foi muito bem pensado, né? Tem articulação de fora do Brasil para dentro, para tomar conta desses setores importantes que o Brasil vinha se destacando. Então é uma estratégia cruel, que hoje está trazendo desemprego, está trazendo miséria para o Brasil, está trazendo e afetando duramente a nossa economia, a arrecadação de impostos no país, que são a destruição de nossos setores importantes da economia brasileira, que geraram muito emprego,
em muito desenvolvimento, que é o setor do petróleo, que é o setor da construção pesada e agora o setor das carnes, que eram os 3 setores que o Brasil disputava na ponta no mundo inteiro. Então, é lamentável. E as pessoas que construíram toda esta estratégia, que apoiaram toda a estratégia do golpe no Brasil, com certeza, hoje tem que assumir suas responsabilidades. Não é possível que o Brasil seja jogado a uma situação desta, cruel, e o nosso povo, especialmente, jogado a essa situação. E nós estamos vendo em Capinzal e o que nós estamos vendo em outros municípios, outras regiões do estado, é de arrepiar. Mandar mais de 3 mil pais e mães de família agora, mandar para casa. Talvez nesse primeiro momento férias, mas depois não se sabe o que vai acontecer. No segundo momento, dizer para os agricultores que têm um financiamento e foram induzidos a fazer investimento, pegar dinheiro nos bancos, construir estrutura para produzir, dizer o seguinte: vocês agora vão esperar, mas o financiamento não espera. O banco tem que ser pago. Como é que fica essa situação dos nossos agricultores? Como é que fica a situação do caminhoneiro que financiou um caminhão para fazer transportes e agora vai ter que parar? O financiamento vai rodar. Então, isto é extremamente preocupante, estamos chamando a atenção aqui, nós precisamos ter um grande envolvimento do conjunto do governo, dos deputados, do governo federal, de intervir e não deixar quebrar toda uma cadeia produtiva que se construiu aí durante décadas e décadas. Então, este é o nosso alerta aqui hoje nesta tribuna. E quero, neste pouco tempo que me resta, ainda aqui falando hoje em nome do Partido dos Trabalhadores, para nós hoje é um dia extremamente importante, um dia onde o Supremo Tribunal Federal faz um julgamento. E nós, eu usei ontem a tribuna aqui, nós queremos que o julgamento seja de fato técnico. Infelizmente, setores do judiciário brasileiro se perderam. Perderam o seu papel constitucional e começaram a fazer política, começaram a fazer movimento popular e começaram a jogar na mídia, fazer entrevistas, por exemplo, como a presidente do Supremo Tribunal Federal, fazer entrevista de mais de meia hora numa grande rede de televisão, na Rede Globo, jogando para a torcida. Nós não queremos o judiciário brasileiro assim. Nós queremos um judiciário que cumpra o seu papel constitucional. Então, nós esperamos hoje que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua função, para que receba um bom salário, pelo que está lá, foi indicado, para cumprir a lei e não fazer leis. Quem faz leis são os deputados, são eleitos para isso. E o povo elege. O Supremo, o Judiciário não faz lei. O Judiciário cumpre a lei. E é isso que nós esperamos que faça. Próximo horário pertence ao PSDB. O próximo ao PDT. Na sequência, o bloco parlamentar progressistas, o PL, o PSB e Podemos. Pode ter até por 13 minutos. Deputado Maurício, deputado Comim, vão dividir. Com a palavra, o deputado Maurício Cludilar. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, estava vendo aí os servidores da Defensoria, lá em São Miguel do Oeste tem o Rockenbach, o pai dele foi advogado lá quando eu era delegado de polícia, e a Carolise, que me liga às vezes lá da Defensoria em São Miguel. Então, em nome dele, saudar a todos vocês aí. Eu vi aqui o deputado Milton Obos falando da questão da saúde, deputado Vicente Caro Preso, e me preocupa muito a saúde. Eu, há uns 4 meses atrás, fui procurado, através de um amigo, por uma família de Guaraciaba. Uma menina lá, Andréia Cadori,
menina querida, alegre, está hoje com 16 anos. Desde os 10 ela tem problema de diabetes. Lá, não sei se por pouca informação ou pouco recurso, quando ela tinha um problema, levava ela no posto de saúde. E os médicos davam o medicamento que davam. Ela começou a ter vários problemas, inclusive na musculatura, nas pernas, dela ter dores, dela gritar para cortarem os pés, que ela preferia ficar numa cadeira de rodas do que aguentar aquelas dores. 2, 3 vezes por semana a família leva, dão morfina, dão não sei o quê, e ela não tinha encaminhamento. A menina, muito bonita, mas tem 16 anos, parece que tem 12 anos, pelo seu físico. Aí eu fui lá visitar a família, fiquei realmente entristecido com aquela situação e levei até o Hospital Regional de São Miguel, onde o administrador encaminhou para um médico neurologista que fez um tratamento, trocou a medicação lá no posto, não tinha especialista, e ela melhorou, mas não melhorou muito. Em razão desse problema, ela teve sérios derrames na vista. E aí conseguiram o encaminhamento para o Hospital Regional aqui de São José. Ela veio, fez o exame, só não foi operada no dia que veio, na semana que veio, porque falta um medicamento, não sei que medicamento, ali no hospital. Até tentei me informar. Por causa disso, ela e o pai dela, que vieram aqui de ambulância, ficaram hospedados, voltaram lá para Guaraciaba, no extremo oeste, para voltar aqui em abril, que, se Deus quiser, está mais do que ser tecnicamente, vai ter o remédio para ela fazer a cirurgia. Então, sei que o colega Vicente Caro Preso quis fazer o possível lá na saúde, mas ainda a gente vê situações, deputado Aguiar, Vossa Excelência, que é da saúde, não podia acontecer. Pai vir com a família com problema grave e não poder ter essa cirurgia. Mas o assunto que eu queria falar hoje, deputado Vicente, que é... Senhores deputados, senhor presidente, é uma complicação, deputado Maurício Kudelark, muito comum na pessoa portadora de diabetes, que varia de um para o outro. A agressividade da doença em alguns é muito maior do que em outros, e principalmente duas coisas acontecem no diabético. Uma neuropatia periférica, que às vezes se transforma em dolorosa, necessitando de um cuidado direto, o uso de alguns tipos de medicamentos especiais, não caros, mas que tem que ser orientado por neurologista, e principalmente a retinopatia diabética, que muitas vezes é altamente agressiva. E para a retinopatia diabética precisam de medicamentos importados de altíssimo custo. Daí esbarra muitas vezes na burocracia e na falta de caixa diária dentro do processo da Secretaria de Estado da Saúde. Alguns desses medicamentos, eles são interpostos, enfim, existe uma concorrência que alguns entram também e entram no judiciário e acaba demorando mais ainda, né, e que leva uma dificuldade muito grande, muitas vezes, para a pessoa adquirir, e o medicamento acaba não sendo, né? De qualquer forma, é um alerta, mais um alerta, sei da sua preocupação com a saúde pública em geral, e vamos nós nos unirmos para que cada vez exista menos esse tipo de ocorrência. Parabéns. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Eu dividi o tempo aí, eu iria falar, mas vou deixar para o período da tarde, sobre as dificuldades que estão ocorrendo na aduana em Dionísio Cerqueira, onde, em média, nas aduanas aí para entrada e sair do país de cargas, deputado Milton Alves, Vossa Excelência, que é do comércio, da indústria, é de 4 a 6 dias o desembaraço. Dionísio Cerqueira chega a 40 dias. E, para se ter uma ideia,
O movimento lá em Dionísio, no ano 2017, foi de 13,7 mil veículos e 305 milhões de dólares em exportações. E, apesar dessa dificuldade que o Porto Seco, que a aduana Dionísio enfrenta. Mas deixo o restante do tempo aqui com o nosso colega Cominha, aí, conforme acordo da bancada. Senhor presidente, senhores deputados, Maurício Scudilá, que me antecedeu, obrigado pela deferência. Saudar aqui os servidores da Defensoria. Permaneçam coesos, firmes, que terão o nosso apoio, pode ter certeza. Continue firme na batalha. Senhor presidente, deputado Aguiar, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de ter empreendido aqui nessa casa o trabalho para a Semana de Conscientização do Autismo no Estado de Santa Catarina. Tive o privilégio de participar ainda há pouco da abertura do seminário. Aliás, é muito comovente, deputado Milton Obos, que lá estava, juntamente com o presidente da comissão, o Guide, o conselheiro Zé Ney, também lá estava, o Patrício Destro. Quando visualizamos a apresentação do cantor Marcos Petri, Jesus amado, realmente isso mostra o grau de superação que o ser humano consegue quando ele acredita nele mesmo. A força interior o permitiu fazer uma apresentação magnífica, contagiou, não teve quem não se emocionasse. E, se os senhores perceberem aqui no hall de entrada, os trabalhos do cartunista Rodrigo Tramonte, que expressa aqui toda a sua capacidade, uma aptidão que a providência divina o proporcionou, mas que isso exige, acima de tudo, um esforço sobre-humano e a parceria incondicional dos pais, pai e mãe, dos familiares, do entorno. Porque a falta de políticas públicas é de uma dimensão exacerbada. Essa é a grande verdade. E é uma vertente que cada vez mais crescente. Eu conheço um amigo que é neuropediatra, que só detectou o autismo aos 44 anos. E os amigos, quando chegavam, percebiam na manutenção do seu consultório a maneira como eram colocados os equipamentos, os utensílios. As pessoas percebiam que tinha algo diferente. E talvez não admitindo, permaneceu nesse anonimato até os 44 anos. E assumiu uma condição e, com a sua experiência hoje, consegue transportar o conhecimento e ajudar milhares de pessoas. Eu presenciei também, amigo Aguiar, que nós temos 17 associações no estado de Santa Catarina. Vossa Excelência provavelmente deve falar sobre o seminário, posteriormente, que estão situados em Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Imbituba, Balneário Camboriú, Blumenau, Campos Novos, Fraiburgo, Chapecó, Criciúma, a AMA, Araranguá, Laguna, Navegantes, Caçador, Brusque, Rio do Sul e Camboriú. E a grande maioria, quase que a sua totalidade, pessoas abnegadas, pessoas desprovidas, pessoas com espírito de voluntariado sem precedente, que têm a capacidade de estender a mão, de proporcionar gestos. Aliás, a vida é feita de gestos. E eu sempre tenho dito que quando a gente estende a mão, caro presidente, achando que está estendendo a mão ao próximo, mas na verdade está estendendo a si mesmo.
porque o universo ele conspira, e sempre a favor das pessoas do bem. É a lei da ação e reação. Essa é a lei do universo. E há a necessidade premente, uma carência alarmante, estarrecedora, nesse segmento que é cada vez mais crescente. Eu ouvia ainda há pouco um apelo, e a minha esposa me passava de uma amiga, por WhatsApp, pedindo socorro, que viram já a reportagem, porque estão percebendo que o filho está um tanto isolado dentro de casa, que ele é um filho amável e tudo, mas tem alguns comportamentos que causam suspeita. E a partir do momento que uma vizinha disse, olha, provavelmente ele está com autismo, disse que caiu a casa, porque o efeito psicológico é devastador, né? E você precisa ter muita força de vontade para interpretar isso e fazer esse suporte, esse apoio que essas criaturas precisam. É uma doença que não tem cura, mas ela precisa ser detectada, as pessoas precisam ter a percepção, precisam agir para criar um aspecto de convivência o mais aprimorado possível. Afinal de contas, somos todos seres humanos. E é impressionante as pessoas que têm alguém com autismo na família, ou alguém com a síndrome de Down, né? Há o despertar ainda mais, muito mais reforçado dos sentimentos de laço, de amor, que transcende as fronteiras, né? Os graus de superações são de forma extraordinária e que permite que as pessoas possam caminhar em um espírito de convergência, buscando dias melhores e qualidade de vida. Por isso, eu prezo por esses valores. Falava ontem nessa tribuna, caro amigo Milton, e acho que esse é um apelo que nós, independente da questão ideológica, de cada um dos 40 parlamentares que aqui compõem esse parlamento, devam exigir dos seus líderes maiores na composição para os debates das candidaturas. Senhor presidente. Deputado Comim, horário partido é lei. Se eu conceder para Vossa Excelência, sou obrigado a conceder. Então, eu vou fazer uma exceção hoje. Vamos dar esse desconto para o Comim hoje, com a concordância da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, PSDB, PSD. Vossa Excelência tem um minuto. Mas então, só para concluir, dada até a deferência de ser a semana, né, de convencimento e conscientização ao autismo, dizer que todos os que vierem a compor a chapa majoritária terão que necessariamente ter essa questão do autismo ou a questão relacionada à assistência social nos debates, para que assumam compromissos de fato com orçamentos específicos para esse segmento. Obrigado, senhor presidente, pela deferência e aos líderes partidários. Fim do horário dos partidos, ordem do dia. Nós temos apenas alguns ofícios para deliberar e, na sequência, oradores em explicações pessoais. Ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 246, deputado Marcio Sopelsa. Requerimentos 247 e 250, do deputado Neudi Sareta. Requerimento 248, deputado Dóia Guglielmi. 249, deputado Maurício Crudilarc. 251, deputado Patrício Destro. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 159 e 164, do deputado Neudi Sareta. Indicações 165 e 166, do deputado Rodrigo Minotto. Indicações 167 e 168, do deputado Darcy de Matos. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. O primeiro inscrito, o deputado Dirceu Dresch.
Quero saudá-lo, senhor presidente, quero saudar todos que nos acompanham, em especial hoje. Quero cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras, servidoras da Defensoria Pública do nosso Estado e parabenizar pela luta de vocês, pela persistência. Infelizmente, hoje estava previsto, e nós ainda acreditamos que é possível hoje à tarde, discutir o veto do projeto de plano de cargos e salário de vocês. Conversei ontem à noite com vários deputados e deputadas e conversei também com o líder do governo, o deputado Cobalcini, porque foi retirado o projeto de pauta hoje, está pautado para hoje à tarde, o veto. Deputado Silvio, também conversei com Vossa Excelência e entendíamos e defendíamos que este veto deveria entrar em pauta hoje, continuo defendendo. Eu espero que o Executivo ainda, e o líder do governo, e o presidente Aldo ainda cheguem a um acordo hoje, para à tarde a gente poder pautar este veto, que estava pautado e foi retirado, né? É um dos únicos importantes vetos, né, que nós temos ainda em pauta para ser votado, que o da educação foi votado ontem, que era um veto extremamente importante para milhares e milhares de educadores e educadoras de Santa Catarina que dependiam desta medida, que foi justamente a questão das greves, das mobilizações, das assembleias que aconteceram de 2012 para cá, que hoje estavam prejudicando extremamente muito, né, os servidores, os educadores do nosso Estado, que para aposentadoria ou para progressão de carreira. Então, felizmente, ontem a gente conseguiu resolver isso, né, aqui derrubando o veto, e esperamos que a gente consiga fazer o mesmo, fazer justiça com os servidores da Defensoria Pública e servidoras que prestam um serviço tão importante à sociedade catarinense hoje, em todas as regiões do nosso Estado. Então, esperamos que a gente ainda hoje consiga discutir esse tema, ou, se não é possível, nós vamos fazer todo esforço, pautar ele já para a semana que vem, na terça ou na quarta-feira, para ser votado. A nossa expectativa é essa. Quero trazer um outro assunto a essa tribuna. Nós tínhamos uma expectativa, deputada Ana Paula, deputado Neudi Sareta, nossos colegas de bancada. Ontem, o CONFAS, Conselho Nacional Fazendário, se reuniu, e nós tínhamos uma expectativa que ontem iria consolidar a nossa pauta de Santa Catarina e a pauta desta casa, que é um projeto, inclusive, de minha iniciativa, de isentar as casas, nossas propriedades de Santa Catarina. Infelizmente, o Paraná continua insistindo, o governo do Paraná, do governador do PSDB do Paraná, não quer isentar e não quer ficar sozinho. Está insistindo com Santa Catarina, que o Estado de Santa Catarina também não faça esta adesão à decisão do Conselho Fazendário Nacional, que isentou já para a possibilidade dos estados isentar. Hoje temos só mais Santa Catarina e o Paraná, e mais um estado, se não me engano, Alagoas, que ainda cobra esta inconstitucionalidade. Já temos em Santa Catarina muitas pessoas que produzem sua própria energia, que entraram na justiça e ganharam ação, porque não é possível, não tem fato gerador, não tem fato gerador. Se eu produzo minha própria energia na minha casa, com energia solar, durante o dia jogo essa energia na rede, e de noite eu pego essa energia, gasto essa energia, eu estou pagando ICMS, isso é um absurdo. Não tem fato gerador comercial neste processo. E os estados de Santa Catarina, do Paraná, né, e continuam insistindo nesta cobrança. Poderíamos gerar muitos empregos, né, gerar muitas oportunidades em avanço. Já está avançando muito a microgeração em Santa Catarina, mas poderíamos avançar, a exemplo de Minas Gerais e outros estados, que estão avançando demais, gerando oportunidade para muita gente, gerando muito emprego, gerando desenvolvimento, gerando impostos, instalando esta energia renovável, energia sustentável. Então é isto, infelizmente, que aconteceu ontem em Brasília. O Estado do Paraná novamente insiste no pedido de vista da adesão de Santa Catarina. Também não sei se o governo do Estado
fez alguma insistência, né, para que o Paraná abrisse mão, se não é uma estratégia também do Estado se proteger e continuar cobrando, que é uma conta pequena, mas ela continua existindo, né, ou se o Estado fez a sua parte. Não vou aqui tecer um comentário sobre isso, né, porque nós imaginávamos que ontem a gente teria este encaminhamento, porque Santa Catarina, né, a população, muita gente está esperando esta iniciativa. Infelizmente ficou para a próxima reunião do CONFAS. Nós vamos continuar insistindo, vamos continuar lutando, porque Santa Catarina precisa disso. A nossa agricultura, que já trabalha na produção de energia própria, da energia sustentável, quer ampliar e está esperando esta iniciativa aqui de fato dar certo. Vamos continuar nesta luta, representando esse setor da energia renovável, representando aqui a luta da micro e pequena geração de energia e representando aqui também a questão da sustentabilidade. Não é por acaso que nós fizemos aqui, e a Assembleia tem sempre nos apoiado, esta casa, em realização do Sustentar, que discute o tema das energias renováveis, o consumo responsável. Vamos realizar agora de novo em conjunto de eventos nas regiões, discutindo isso com as universidades, com as escolas técnicas, com a população da cidade e do interior, o tema das energias renováveis. Isso é um fato dado. O que precisa é buscar políticas de apoio para esse setor, para ele se fortalecer cada vez mais. E um dos apoios que precisa é tirar esta barbaridade, que é continuar insistindo na cobrança de ICMS, onde não há fato gerador, onde inclusive é inconstitucional. Nós vamos continuar orientando as pessoas a entrar na justiça. Enquanto o Estado não abrir mão disto, nós vamos continuar insistindo, mesmo via judicial, porque temos clareza de que há uma grande injustiça nisso. Muito obrigado. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar o deputado Antônio Aguiar, por até 10 minutos. A nossa saudação ao presidente em exercício, Silvio Drevik, senhores deputados, senhoras deputadas, plateia que nos assiste, que também tem o nosso apoio para a votação e que se realize os desejos de toda a Defensoria Pública. Nós queremos conversar hoje sobre um ato importante que o deputado Valmir Comim aqui já relatou. Uma lei feita pelo deputado Antônio Aguiar em 2012, a Lei 15.278, sancionada pelo governador de exercício Pinho Moreira. Essa lei criou a Semana do Autismo. Autismo é uma doença que atinge as nossas crianças e às vezes é descoberta quando a gente é adulto, mas as crianças até 7 anos, quando são feitos os diagnósticos, elas têm chance de melhorar muito o seu comportamento. Mas emocionante realmente o hino do autismo. Tivemos lá um verdadeiro artista que cantou o hino do autismo, onde dizia: pai e mãe, estendam a mão para mim, papai e mamãe. Esse gesto, esse hino que foi cantado pelos deputados, pelos presentes, os autistas, e principalmente por esse artista, emocionou a todos nós. Fez com que os corações mais duros se abrissem pela emoção que foi feita a homenagem ao autismo. E nós sabemos que nós precisamos fazer o diagnóstico. Como é que você faz o diagnóstico? Primeiro, tendo pessoas capacitadas, médicos especialistas.
Esses médicos especialistas, hoje no estado de Santa Catarina, somente 5. Precisamos fazer com que as residências médicas abram mais vagas para o autismo, para termos mais profissionais que ajudem realmente a nós resolvermos os problemas dos autistas. Dizer para vocês que essa lei se comemora nessa semana para que possamos conscientizar o governo, conscientizar a população e agradecer às entidades que já trabalham com o autismo, como a Associação Catarinense do Autismo e outras entidades que lá estiveram, como citou o deputado o deputado Comim. 17 entidades no estado de Santa Catarina se preocupam com o autismo. E também que os candidatos nas próximas eleições, quero endossar as palavras do deputado Comim, eles coloquem na sua proposta uma verba especial para o tratamento de doenças especiais, não só o autismo, temos muitas outras doenças. Essas outras doenças que são raras, que são mais difíceis de tratar. Nós precisamos sim um aporte financeiro para esse tipo de patologia. Ainda mais que o ano que vem vamos ter 15% do orçamento do Constitucional. Esse ano, 14% do Constitucional. O que significa isso? Que a ideia do deputado Antônio Aguiar se tornou realidade. Essa ideia de aumentarmos o quociente constitucional de 12% para 15% foi colocada em prática pelo deputado Coruja e sancionada pelo deputado Gelson Merizio. Gelson Merizio que estipulou o 1% em 2013, 1% a mais em 2014 e 1% a mais, vamos ratificar, 1% em 2016, mais 1% em 2017 e mais 1% em 2019. Pessoal, o importante é que são 3% a mais de verbas na saúde. E é para isso que nós precisamos buscar esse aporte financeiro que está sendo dado à saúde para tratarmos doenças específicas. E é por isso que nós fizemos a lei que comemora o Dia Mundial do Autismo, no dia 2 de abril. Se faz presente também na Assembleia Legislativa hoje, com o presidente Ricardo Guide, que é o presidente da comissão, e juntamente com o deputado Comim, o ex-deputado Ney Ascari, que estavam presentes na nossa importante reunião, juntamente com o Patrício Destro, nós fizemos com que o parlamento lá estivesse presente. E também o nosso presidente Aldo Schneider também foi homenageado pelos autistas. Quero deixar aqui um registro da eficiência de uma funcionária, de uma coordenadora da comissão, a Janice. Janice, meus parabéns pela tua luta, pelo teu trabalho e pela disposição em fazer com que a Comissão de Direitos e Defesa dos Deficientes funcione com perfeição, funcione com sintonia. Desejar a todos um bom dia, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Com a palavra, o próximo orador inscrito, doutor Vicente Caro Preso, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala em explicações pessoais. Essa presidência faz o registro de todos os amigos que estão já numa vigília de muito tempo aqui, atentos pela questão do veto, que nós vamos
Estamos querendo que seja incluído, mas vocês sabem muito bem que é preciso, para derrubá-lo, 21 votos. Então, a gente tem que ficar atentos a essa presença, para que não é só colocar, e sim tem que saber esse jogo dos números, para que nós possamos ter um bom resultado daquilo que vocês querem, ok? Deputado Vicente Caropreso, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal da Defensoria, que também tem o meu restrito apoio, quero saudá-los. Venho falar sobre um tema extremamente importante, senhor presidente, as pessoas que estão nos acompanhando, chamado segurança ou insegurança. Eu sou nascido em Blumenau, faz 61 anos. Somos blumenauenses, Servi no 23BI também, como médico. Comecei minha vida profissional lá, com muito orgulho e muita honra. 23BI vai fazer 85 anos na próxima semana. Não pode perder isso aí. É uma corporação que tem todo o meu respeito e onde eu aprendi a enfrentar desafios como nunca. Na enchente de 1983, quando atuei como médico no batalhão, recebendo pacientes da Garcia e de vários outros bairros naquela situação desastrosa para Santa Catarina. Pois bem, comecei com Blumenau para lembrar um episódio que, há 2 anos atrás, eu e minha família sofremos depois da Oktoberfest, que é uma festa de expressão que vai além das fronteiras do Brasil. Todo mundo conhece, pelo menos na América Latina, alguma coisa sobre a Oktoberfest. Mas, saindo de um jantar da Oktoberfest, eu fui assaltado por um grupo de pessoas, um revólver a 20 centímetros da minha cabeça, onde as pessoas disseram: sai, senão eu vou te matar. Quer dizer, um trauma, uma cidade altamente civilizada, com um padrão de vida muito acima do normal, do padrão normal, seja do Estado ou seja do país, mas isso acontece no nosso dia a dia de uma maneira cada vez mais frequente. E se criou um determinado apartheid entre os brasileiros e brasileiras. Tem alguns que podem comprar câmeras, tem sistema de rastreamento, enfim, tem alguns que podem usufruir e pagar de uma segurança especial, pessoal para a sua família ou para um condomínio, e outros relegados à própria sorte. E isso tem nos impactado de uma maneira muito grave, uma maneira que atenta contra a própria soberania nacional. Em 2 episódios recentes, nós vimos, e eu registrei na minha linha de tempo, no Facebook, onde eu posso divulgar a minha sensação através da morte da vereadora Marielle e, recentemente, na morte da soldado Caroline, da Polícia Militar de Santa Catarina. Algo que nos comoveu, algo que nos diz, acima de tudo, que está faltando autoridade no país. Esse é o grande problema. Nós vivemos hoje em dia um contrassenso, um paradoxo em que ninguém mais respeita ninguém. Nós esperamos hoje uma definição que praticamente vai dividir o país. O que é certo e o que é errado. Nós vamos esperar hoje do Supremo Tribunal Federal uma definição da Suprema Corte, da mais alta corte, numa situação realmente impactante, mas isso já está se refletindo no dia a dia. As pessoas não sabem quem obedecer e, pior, estão querendo fazer justiça pelas próprias mãos, criando, muitas vezes, um clima de ódio, de apartheid social, de quem vale a pena investir e de quem não vale. E daí, gente, é a política que tem que resolver.
é a boa política, a democracia, através de eleições que escolham pessoas gabaritadas, pautadas no equilíbrio, para levar o país para frente. Nós vivemos realmente um momento tenso. Nós vivemos hoje uma exaltação de ânimos como nunca, nesses meus 61 anos de idade, eu participei. E vou dizer a sensação que eu tive, para quem é de Blumenau, eu me lembro do dia da Revolução. Em 1964 eu estava e recebi uma notícia: Vicente pega o Pedrinho, meu irmão, no colégio Sagrada Família, peguei ele com a mão e o carro do meu pai parou e me pegou. O que aconteceu? Que eu tenho que ir antes para casa. Veio a Revolução, para comprar para comprar trigo, para comprar açúcar, fazer estoque que vai dar algum problema. E esse é a ansiedade que paira na cabeça de nós todos ante uma crise grave e institucional. Então, vocês da Defensoria Pública têm parte nisso. Vocês da Defensoria Pública, que são mais não um poder, mas uma etapa de salvaguarda constitucional das pessoas, muitas delas sem poder conseguir se defender, que ajudem o país, que não exaltem demais os ânimos, para que a racionalidade impere, que a democracia ela se sobreponha e, acima de tudo, que nós, em termos de país, saibamos, nesse momento difícil, nessa encruzilhada que nos espera, sobretudo hoje, que a gente possa dizer: as instituições estão fortes apesar dos terremotos. Esse é o recado que o país hoje tem que dar para todo o mundo. Nós que passamos desde 1964 décadas sem as liberdades constitucionais, nós temos que sim, em todas as maneiras, nos unirmos. E aqui, senhor presidente, eu faço um grande apelo para que essa casa se irmane a tantas outras assembleias legislativas no país afora, para que o clima de ordem, de respeito às instituições, ele impere, apesar dessa definição do Supremo Tribunal Federal. Oxalá a gente possa comemorar em harmonia, oxalá a democracia impere, oxalá cada vez mais as autoridades que em breve futuro serão escolhidas pelo voto possam estabelecer uma ordem pública e, acima de tudo, o amor que cada um tem que ter pela pátria, pela nação, pela sua cidade, e a responsabilidade de cada um, ela volte a imperar nos lares de Santa Catarina e nos lares do Brasil. Um abraço e um bom dia. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Essa presidência pede que a deputada Ana Paula assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra em explicações pessoais, deputado Kennedy Nunes, e essa presidência lhe concede o tempo de até 10 minutos. Senhora presidente, já cumprimentei a todos que fazem parte aqui. Eu quero aproveitar o embalo do deputado Vicente Caro Preso para falar algumas coisas com relação a isso que nós estamos vivendo hoje aqui. Eu tenho dito que, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil passa por dois momentos. Um que criou esse negócio do você é daqui ou dali. Eu costumo dizer, ou você é pão com mortadela ou coxinha. Ou você é de esquerda ou de direita. E nós perdemos com isso a nossa maior virtude, que era exatamente sermos impelidos por uma vontade de tolerância. Essa é a palavra, tolerantes. Nós sempre fomos tolerantes com relação à parte religiosa, por exemplo.
Nós vemos lá para o lado de Israel, daquela região lá, a intolerância religiosa que leva a um embate, é quase que o embate político que nós estamos vivendo no Brasil. Nós fomos tolerantes, com uma exceção só da Argentina, mas no futebol, né? No futebol a gente é tolerante também. Aqui nós temos Figueirense, Avaí, nós temos tantos outros rivais no Rio Grande do Sul, Colorado e Grêmio, mas éramos tolerantes. E isso começou a vir de uma maneira que começou a passar como se fosse do dia a dia a intolerância. E eu digo que essa crise que nós estamos vivendo é uma crise made in Brasil. Só para avaliar, gente, os países do BRICS, eles, desde 2015 para cá, eles cresceram 10%. A China, a África do Sul, a Rússia e o Brasil, e a Índia, né? E o Brasil diminuiu 8%. Então, isso mostra que o mundo está crescendo e nós fomos capazes de construir uma crise nossa, que afeta exatamente nós, brasileiros, mas a prova é que quem está no Brasil hoje produzindo e depende do comércio exterior está bem. É só você ver os números das exportações, só você ver os números das empresas que exportam produtos, eles estão bem, obrigado, produzindo. Só para vocês imaginarem, nós tivemos um crescimento do nosso agronegócio em Santa Catarina de 67%. Isso resultou em 13% no crescimento total. Ou seja, o agronegócio bem. Por quê? Porque ele vive principalmente do mercado externo. Eu gosto de dizer isso daí exatamente para a gente entender que não é como lá atrás houve uma crise mundial e que nós sofremos essa crise mundial. Nós estamos vivendo uma crise produzida por nós mesmos brasileiros e que estamos sofrendo nós mesmos em a própria carne esta crise. Eu tenho buscado muito, eu sou jornalista de formação acadêmica e profissão, e eu tenho tentado ler, eu tenho tentado entender essa nova democracia, deputado Vicente Caro Preso. Vossa Excelência falou da questão quando sofreu aquele momento histórico e que jamais gostaríamos de ter vivido de novo, que Vossa Excelência falou, e eu tenho tentado entender a nova democracia, a democracia das redes sociais. A democracia e a transparência das redes sociais. A democracia que, por exemplo, faz com que um general do Exército, o maior chefe do Exército, faça uma publicação, como fez ontem, deixando todo mundo com medo. E essa democracia da expressão nas redes sociais, de figuras institucionais, né? Eu, nesse momento aqui, eu não sou cidadão, eu sou institucional. E essa democracia, ela faz com que as grandes mídias aproveitem e façam a repercussão disso. Há 7 anos atrás, quando eu fiz minha especialidade na Espanha, o professor da universidade falou que as redes sociais pautariam a grande mídia. 7 anos atrás. E eu disse para ele, é louco esse cara aí. Quando que um Twitter, na época nem tinha Instagram, mas quando que um Twitter ou um Facebook vai pautar a grande mídia? A gente lembra que há 7, 8 anos atrás, quem definia a pauta de discussão da segunda-feira, por exemplo, era o Fantástico. O Fantástico colocava lá uma matéria e nós todos, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, discutíamos o que tinha passado no Fantástico, porque 80% dos brasileiros assistiam aquilo lá e reverberavam isso na discussão. E hoje não mais. Aí quando eu vejo ontem um jornal nacional dar um bloco inteiro para 2 tweets de um general de exército, a gente fica vendo que o professor, há 7 anos atrás, ele tinha razão quando ele disse que a rede social pautaria a grande mídia. E nós estamos vivendo assim num momento difícil. Difícil por quê? Porque nós estamos discutindo aqui exatamente sobre essa questão do que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal,
E eu estava ali no meu telefone, respondendo uma cidadã de Tijucas, pelo direct do Instagram, e que ela me pedia, pelo amor de Deus, para eu conseguir atendê-la em algum lugar, atender ela, para ela conseguir tirar as pedras dos cálculos renais, porque ela está com o rim inchado a ponto de perder o rim. E a gente discutindo aqui se o Lula vai preso ou não. E a gente discutindo aqui se o general estava certo em tuitar ou não. A vida brasileira, a vida do cidadão brasileiro não está focado nisso. A vida do cidadão brasileiro está focado na questão pessoal. Como vocês estão aqui vendo algo pessoal, da carreira pessoal, tem todo o direito. Como aquela senhora de Tijuca estava querendo que eu arrumasse para ela uma cirurgia porque ela está para perder o rim. E nós não podemos perder isso e deixar com que a grande mídia ou as ondas nos levem a esquecer. E eu puxo isso, talvez, sabe aquele camarada que começa a puxar o balão para baixo, que subiu, eu tendo a todo momento fazer isso, porque quanto mais você sobe, mais amplia a tua visão e mais você perde o foco, o micro. Você amplia a visão para o macro e perde o micro. E a minha luta nesses 30 anos que eu completo este ano de vida pública é exatamente isso. Não importa o lugar que eu estou, eu não posso perder essa sensação do micro, da senhora que acabou de me pedir ali para resolver um problema de saúde dela. Essa que é a nossa grande missão, a nossa grande tarefa, que é auxiliar as pessoas. Então, eu, para encerrar, já dou a parte ao deputado, eu fico pensando assim, gente, a gente precisa ser mais tolerantes, em todos os aspectos. Termos tolerância. Precisamos buscar o equilíbrio, nem para a esquerda e nem para a direita. A gente precisa buscar o equilíbrio. Deputado Vicente Caro Preso. Senhora presidente, senhor deputado, obrigado pela parte. Esses dias, falando em rede social, eu vi um breve comentário, né, sobre as causas de cegueira. A maior causa de cegueira, as duas maiores causas de cegueira são a irracionalidade religiosa e política. Depois vem a catarata. Era só isso aí. Perfeito. Que nós não tenhamos mais esta cegueira e que essa situação fabricada pelo próprio Brasil não nos leve a ser cegos, nem politicamente e muito menos religioso, mas que a gente possa ampliar um pouquinho mais essa visão e, se necessário, coloque um óculos para ver melhor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Kennedy Nunes, que é o último orador inscrito em explicações pessoais, e não havendo mais oradores inscritos, e que não foi uma decisão da mesa tirar o veto da Defensoria Pública do dia de hoje, deputado Kennedy, até porque não foi deliberado na mesa. Esperamos que o presidente e o líder do governo coloque, sim, para apreciação no dia de hoje, esse veto do governador do Estado, e que a gente possa deliberar no dia de hoje, que não fique para a semana que vem. É isso que nós temos que conversar com o presidente. Então, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.